Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo na estratégia de um projeto incrível, o artesanato com propósito. Vamos entender direitinho como um plano super bem estruturado quer conectar o saber ancestral de milhares de artesãos brasileiras com o mercado mundial até 2026. E olha, a essência do projeto está toda aqui nessa frase. Isso aqui não é só um slogan, sabe? É a bússola que guia cada passo. A ideia é justamente essa: juntar mundos que nem sempre se falam, a tradição, o trabalho manual com a correria do mercado, e tudo isso com foco em inclusão social e resultado. Para quê? Para criar um impacto que dure, que se sustente sozinho. Então, para a gente entender como essa mágica acontece na prática, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o propósito. Depois, a gente olha para dentro, para as forças e fraquezas. Em seguida, vamos dar uma espiada lá fora, nas oportunidades e ameaças. Aí, a gente entra no plano de ação e, por fim, na visão de futuro. Bora lá? Então vamos começar pelo coração de tudo, o propósito. A missão aqui é bem clara. É criar uma ponte para que o talento dessas mulheres artesãs gere não só peças lindas, mas também independência financeira. E tudo de um jeito sustentável, que acolha todo mundo. E aqui está a grande sacada do modelo operacional. A base de tudo são as escolas públicas. Pensa só no impacto disso. Para muitas mães, especialmente aquelas com filhos, que precisam de cuidados especiais, ou para as mulheres mais velhas, as duas maiores dificuldades são sempre o tempo e a locomoção. Quando você leva o projeto para dentro da escola, um lugar que já faz parte da rotina delas, a coisa toda fica muito mais fácil, muito mais natural. Certo. Agora, vamos fazer um verdadeiro raio-x do projeto. Porque, para qualquer plano dar certo, a gente precisa saber com o que está lidando. Quais são os superpoderes e o que ainda precisa melhorar. Vamos começar com o lado bom, com as forças. E a gente já começa vendo que a base do projeto é gigante. A maior força vem da própria estrutura do Grupo Mulheres do Brasil, que já tem uma rede em 20 países. Isso, na prática, significa portas abertas e até estrutura jurídica prontinho em mercados-chave como os Estados Unidos e Portugal. Fora isso, já existe um método de trabalho, uma tecnologia social que já foi testada e funciona. Mas, claro, o grande tesouro mesmo é o saber ancestral dessas artesãs. É um conhecimento único, valiosíssimo que máquina nenhuma consegue replicar. Mas, como nem tudo são flores, existem alguns pontos fracos importantes para a gente olhar. Primeiro, a parceria com o próprio Grupo Mulheres do Brasil precisa ser oficializada, preto no branco. Depois vem um ponto crucial. A maioria das artesãs ainda não tem o registro profissional, o SICAB, e nem é formalizada como MEI, sabe? Como microempreendedor individual. E sem essa formalização, vender para fora ou para grandes empresas fica muito mais difícil. E por fim, falta um histórico de vendas internacionais para validar o modelo na prática. São como peças de um quebra-cabeça que precisam se encaixar para o motor funcionar a todo vapor. Ok, já olhamos para dentro de casa. Agora vamos virar nossa lente para fora? O que está acontecendo aí no mundo que pode dar um empurrão ou, quem sabe, atrapalhar o projeto? Vamos dar uma olhada nas oportunidades e também nas ameaças. E a primeiríssima oportunidade é, nossa, um verdadeiro divisor de águas, um edital de 8 milhões de reais do Ministério das Mulheres. O prazo está aí, batendo na porta, o que cria uma urgência boa, sabe? E mostra que o projeto está totalmente alinhado com as prioridades do governo neste momento. E não para por aí, não. Tem outras portas se abrindo. Existem editais de bancos como o BNDES, o mercado mundial de produtos feitos à mão, o tal do Handmade Premium, está bombando. E tem mais, agências como a Apex Brasil e o Sebrae que dão todo um apoio para exportar. E, claro, está crescendo muito o número de investidores de olho em projetos com impacto social e ambiental, a famosa agenda ESG. Ou seja, o terreno está mais do que fértil. Agora, vamos falar do principal risco, daquela nuvem no horizonte, a dependência de dinheiro público. E o perigo aqui é bem claro. Se o governo muda, se as prioridades políticas mudam, aquela que é a principal fonte de dinheiro pode simplesmente sumir. E aí, todo o futuro do projeto fica em risco. E além desse, tem outros desafios externos. O projeto, claro, depende da estratégia geral do Grupo Mulheres do Brasil. Tem também toda a complexidade de impostos e regras para exportar, que não é pouca coisa. E, por fim, a instabilidade da nossa economia e do câmbio, né? O dólar sobe, desce, e isso afeta diretamente o preço dos produtos lá fora. Ok, então a gente já entendeu o cenário completo, as forças, as fraquezas, as oportunidades e os riscos. A pergunta de $1 milhão agora é, tá, e o que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente transforma essa análise em ação? É exatamente isso que vamos ver agora.
E o caminho a seguir, olha, é uma sequência muito inteligente. Pensa na lógica comigo. Primeiro, oficializa a parceria, para ter uma base firme. Com isso em mãos, o passo 2 é regularizar as artesãs, atacando de frente aquela fraqueza que a gente viu. Com elas formalizadas, já dá para aplicar para os editais, aproveitando aquela super oportunidade de grana. Com o dinheiro na mão, se cria um projeto piloto nos Estados Unidos para testar um modelo de exportação. Em paralelo, se criam as métricas de impacto para mostrar o resultado e atrair novos parceiros. E tudo isso leva ao passo 6, que talvez seja o mais importante: diversificar as fontes de renda para lá na frente não depender só do governo. É isso, um passo puxa o outro. Bom, e depois de toda essa jornada, de toda essa estratégia, onde se quer chegar? Qual é o grande objetivo disso tudo? Vamos olhar agora para a visão de futuro, para a transformação de verdade que se quer causar. No fim das contas, tudo se resume a estes 3 pilares. Não se trata só de vender artesanato. Se trata de gerar renda de uma forma que continue, que seja sustentável, de promover a autonomia econômica real dessas mulheres e, ao mesmo tempo, de preservar um patrimônio cultural nosso, que é riquíssimo, o saber ancestral delas. E a gente encerra com essa reflexão, porque isso aqui não é só um plano de negócios, é um plano de transformação de vidas. A pergunta que fica no ar é sobre o poder imenso que está nas mãos dessas artesãs e como uma estratégia bem feita pode destravar todo esse potencial para reescrever milhares e milhares de histórias.